Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar sobre algo que já não faço há bastante tempo, mas que hoje vou voltar a fazer, que é voar um drone. Não, já não faço há algum tempo, já não há aquele hype tão grande dos drones, a meu ver, pelo menos com os meus clientes, portanto, já não tem sido preciso tanta coisa com drone. E então tem ficado um bocadinho na prateleira. Mas hoje vou voltar a voar com drone e vamos fazer uma coisa engraçadota. Portanto, é isso. Mas antes de tudo, intro. Estamos de volta. Porquê é que eu vos quero falar de eu voar outra vez um drone? Não tem interesse nenhum, não é, amigos? Portanto, fixe, o Pedro vai voar um drone. Estúpido. Nós hoje vamos voar um drone, mas com um intuito ligeiramente diferente. Ou seja, vamos experimentar uma ideia nova. Houve um cliente, por acaso foram dois mais ou menos ao mesmo tempo, mas houve um cliente que me pediu expressamente para fazer uma filmagem aérea em 360. Ou seja, não é fotografia, isso é fácil de fazer. O próprio drone faz, é fácil de levar uma câmara que faça, digamos assim, mas é mais difícil fazer vídeo. Porquê? Porque o drone, quando faz a fotografia 360, faz stitch, ou seja, tira várias e depois nós, ou o próprio drone, mas nós juntamos as fotografias e fica uma esfera, digamos assim, uma esfera aérea. Com o vídeo, essa coisa torna-se mais difícil. Quando me abordaram, ainda pus em cima da mesa, como é uma coisa longe, longe da altura, onde não se vai passar grande coisa cá em baixo, ainda pus a questão aos meus colegas se não iríamos fazer algo como pôr uma fotografia, porque fica com uma qualidade muito grande, e animar depois, por exemplo, uns carros que passassem cá em baixo. Era fácil de fazer. Dava algum trabalho, mas era fácil de fazer. Falámos, não sei o quê, e chegámos à conclusão que o nosso trabalho é sempre o mais real possível e pode haver algo inesperado nesse dia que aconteça que eu não consiga depois emular, digamos assim, com o movimento de itens, digamos, na foto, não é? Se tiver carrinhos a mexer é fácil, não é? É só pegar neles e depois pô-los numa trajetória. Se tiver uma coisa mais difícil a acontecer, ou sei lá, ou algo inesperado, é mais difícil. E então optámos por efetivamente mandar uma câmara lá para cima. Ora bem, isto não pode ser uma câmara qualquer, também não tenho um drone que leve 10, 15 kg para poder levar as minhas máquinas 360 profissionais, portanto isso estava fora de jogo, para já não há hipótese, teria que ser outro tipo de drone. Portanto, o que é que sobrou? Nós temos aquelas câmaras que são consideradas meio action cams, não é? Aquelas câmaras tipo Insta360 X4, X3, X2, até a primeira temos. Neste caso, por acaso, e vocês vão ver daqui a bocado a filmagem, vamos usar uma Ricoh, que é ainda é a minha preferida. Tenho que admitir que as Insta360 têm melhor software de acompanhamento, ou seja, a aplicação para telefone é melhor, dá para fazer logo algumas edições, etc, etc. Mas eu acho que para já esta Ricoh continua a ter melhor qualidade de gravação. Portanto, é a minha opção para logo. Eu digo para logo porque vamos filmar ao pôr do sol, portanto é uma coisa bem pensada. E então, como é que vamos mandar esta câmara lá para cima? Ora bem, nós fomos à procura de algo que desse para encaixar no drone, alguma coisa que não estragasse, digamos assim, não interferisse com os sensores e todas aquelas coisas que os drones têm, e encontramos o que em princípio funcionará. Eu não tenho a certeza, se vocês não virem nenhum vídeo daqui a bocado é porque não funcionou, mas encontramos isto. Isto é um adaptadorzinho, uma ferramentazinha, digamos assim, que eu encontrei na Amazon por mais ou menos 20 euros, que faz o quê? Ora bem, aqui neste quase quadrado fica o drone, não é? Dá para perceber que é o tamanho do corpo do drone. Depois tem um pauzinho ou um comprimentozinho para baixo para não ficar logo a câmara logo aqui, porque iria apanhar, eu vou-lhe chamar as pernas do drone, não é? Os 4 apoios onde ele pousa. E depois havia duas maneiras de terminar esta coisa, porque isto vem desmontado. Havia duas maneiras de o terminar. Com uma terminação, eu vou-lhe chamar sólida,
e com esta que é, como podem ver, é amortecida. Eu optei por esta porque já sei que shaky cam não é a minha cena preferida, portanto optei por esta. A montagem foi relativamente simples, apesar de isto ser tudo impresso em 3D e vir com zero indicações de como se monta, tirando pela pinta das fotos que estavam disponíveis no site, foi relativamente fácil de montar. Portanto, isto é o que vai segurar a minha câmara Ricoh lá em cima. É bom que esta porcaria funcione, porque senão são 1200 euros de câmara que vêm parar cá abaixo ao lixo. Eu acredito que sim, isto até parece bastante resistente, portanto não me parece que cause problemas, mas eu daqui a bocado ou vos mostro a filmagem, ou então mostro-vos uma câmara partida. Portanto, das duas uma, vocês vão ficar a saber. Isto tudo para dizer o quê? Este tipo de coisas, este tipo de pedidos, este tipo de ideias, às vezes, de pessoas que não têm, eu não quero dizer que não têm noção, mas que não estão dentro da área, é sempre um tipo de ideias muito bem-vindo. Porquê? Porque são pessoas que, era giro isto e aquilo. Não faz a ideia dos problemas técnicos que isso tem, ou não tem, e eu acho que isso cabe a nós, fotógrafos, videógrafos, etc., tentar resolver. Eu, de qualquer maneira, vou deixar o link para esta coisinha abaixo na descrição, portanto, quem estiver interessado, se isto não tiver tudo partido, quem estiver interessado está abaixo. De qualquer forma, eu acho que isto, como um fotógrafo, como videógrafo, funcionando tudo bem, vai abrir alguns horizontes e eu se calhar vou passar a propor, olha, por que não começar o vosso vídeo? Isto, o que nós vamos fazer é vídeo, portanto, por que não começar o vosso vídeo com uma vista aérea da vossa whatever? Portanto, pode começar aqui se calhar a abrir algumas ideias, e isto tudo vem obviamente de alguém que pediu e viu se era possível não sei o quê, e nós, por acaso, câmaras 360, eu vou chamar pocket size, já temos bastantes, portanto não tivemos que investir por aí. Foi só mesmo, neste caso, o encaixe, a cena de ele levar lá para cima. Portanto, era um preço barato, valia a pena investir. Portanto, não é um investimento muito grande, considerando o que é que pode abrir de ideias e de coisas novas e de perspectivas novas. Portanto, daqui a bocado vou fazer o vídeo e, se correu tudo bem, o que eu vou fazer é mostrar-vos o vídeo agora. Então, o que é que acharam? Ficou top ou não? Espetáculo, brutal. Agora tenho que gravar a parte se correu mal. Então, o que é que acharam? Tá uma porcaria, não é? Esta coisa não funcionou nada bem. Também não curti. Grande cena, man. Estou a brincar. Obviamente correu tudo bem, não havia nada para correr mal. É uma perspectiva nova. Obviamente que eu não consigo, como é que eu ia te explicar isto? Meter o vídeo 360 navegável dentro deste vídeo, porque este vídeo não é 360, portanto não dá para fazer aqui um mix em que só uma parte é que é. Ficava estranho. Portanto, eu mostrei-vos o vídeo esticado. Obviamente que se vocês fizerem um vídeo 360 e meterem as tags todas certinhas para o YouTube reconhecer como 360, é possível as pessoas navegarem ou olharem para diferentes sítios no vídeo, que é isso que se pretende com o vídeo 360, ou vocês depois fazerem o framing. Mas eu gosto de dar a liberdade ao utilizador de escolher para onde é que ele quer olhar, a menos que haja alguma limitação, tipo estou a filmar uma fábrica e não pode ser para trás, whatever. Mas pronto, é esse o conceito dos 360 e pronto, espero que tenham gostado, espero que o vídeo tenha saído alguma coisa de jeito, espero que não se tenha esbardalhado tudo no chão, e já sabem, não se esqueçam de visitar
pedrotomás.pt. Portfólio não vou pôr, nada disto em portfólio, isto foi um teste, mas provavelmente farei um artigo no blog sobre este tema e sobre as possibilidades que isto pode ou não abrir, em termos de ideias e tudo mais. E não sei se repararam, estou de fones, agora para controlar o áudio melhor e tal, tive aí uns stresses com áudio, portanto, agora pareço o guitarrista dos Linkin Park ou então pareço só meio parvo. Das duas, uma. Portanto, espero que tenham gostado e até à próxima. Goodbye.